Deixa eu abrir o servidor da nuvem. Fechou. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Júnior, sócio da Siglo. Estou responsável pela operação aqui de Tubarão. Então, a gente vai dar início aí à live com o nosso cliente. Junto comigo vai apresentar, vai ter o Jean Ribeiro, que fala lá de Florianópolis também, já figurinha repetida para a apresentação de live. E hoje, como o nosso palestrante aí para bater um papo com a gente, o papo já estava bom antes de começar oficialmente a própria live, mas agora já vai ser oficial. Então, Henrique Breda, que dispensa comentários aí à apresentação, mas vou deixar um tempo para se apresentar. E depois aí vou fazer a primeira pergunta para a gente dar início a essa proposta. Breda, mostra aí para quem não conhece ainda o Breda, da Alaska Asset, que é do Fundo Alaska, tá? Não errar pelo DA e pelo DO, então... Ele aprendeu, Breda, vice? Olha, cara, eu deixei anotado aqui da Fundo Asset, então deixa eu não errar pela chefe. Breda, se apresenta aí para a galera. Bom, prazer falar com aí os parceiros aí da Siglo, é sempre um prazer enorme. Eu sou o Henrique Breda, sou um dos sócios da Alaska, trabalho aqui na gestão com mais 5 analistas, mais o Luiz Alves, tem umas 6, 7 pessoas na gestão. A Alaska tem, com esse time, né, do jeito que está formado aqui, mais ou menos a gente está trabalhando junto desde 2015, mas antes de 2015 eram 2 equipes que conviviam separadas, né? A equipe da Skipper, a empresa prévia minha, e a equipe do Luiz Alves na LAPB. Curiosamente, uma coincidência, as 2 empresas existiam desde 2010. Por acaso, hoje eu vi a fundação do CNPJ da Alaska é 24 de março de 2010, então a gente está indo para 11 anos, né? E fazendo uma retrospectiva nesses 11 anos de Brasil, não foram nem um pouco molezinhas, não. Ainda estou esperando os 6, 7 anos aí sossegados. Eu acho que vai ter, nessa década aqui vai ter. Mas trabalhar com ações, tanto para o Luiz Alves quanto para a gente, né? É o nosso projeto de vida. A gente junta, né, o útil ao agradável, né? O agradável da história é que a gente gosta muito de trabalhar com isso, né? Trabalhar com empresas, no fundo, isso é trabalhar com pessoas, né? E com pessoas boas, pessoas inteligentes, né? Se você montar uma empresa, enfrentar esse Brasil burocrático aqui, conseguir colocar à disposição do público um serviço, um produto e ainda ganhar dinheiro com isso, você tem que ser quase que um herói no Brasil, né? Então você trabalha com pessoas muito legais, você consegue, né, chegar perto de uma pessoa como o Fred Trajano, da Magazine, você conhece a história do Rubens Ometo na Rumo, você consegue ver histórias de viradas muito bonitas, como a Login, por exemplo. A Login teve momentos ali em 2015, 2016, que chegou a cogitar a falência, assim, a gente injetando capital na empresa. A Alaska injetou muito dinheiro na empresa para segurar a companhia. E aí você vê a companhia sair daqueles R$ 2 para 15, 16, é muito bonito você ver tudo isso, a companhia que mal conseguia pagar sua dívida, está comprando navio e enchendo de carga e transportando carga na costa brasileira. Então você participa de uma vida intensa e útil para o país. Isso dá muita satisfação. Essa é a parte agradável. O útil é que isso rende dinheiro, né? Então você ainda cuida do patrimônio pessoal, da sua família e tal. Então, é o nosso projeto de vida, a gente vai fazer isso até morrer. Quando fala projeto de vida, já começa a colocar as coisas numa perspectiva um pouco diferente das pessoas normais, vamos falar assim. Projeto de vida significa que a gente olha 30, 40 anos para frente. E quando a gente olha esse tempo todo para frente, o que significa o ano de 2020, 2021 ou 2022? Muito pouco, né? Então, assim, isso aí se dilui muito na história. E desde 2016, a gente vem se envolvendo bastante com o capital de terceiros, né? Então, pode-se dizer que de 2010 a 2016 era dinheiro de sócio. E com esse mundo novo aí, no qual a Siglo está muito bem inserida também, de plataformas, de clientes e varejo, a gente começou também a se envolver, começamos a distribuir os fundos.
para outras pessoas, criamos outros fundos, né, de previdência. Eu acho que o assunto fundo de previdência de renda variável para o público geral, eu acho que nessa década que está por vir aí vai ser o grande tema assim, de investimentos no Brasil, acho que vai ser isso. Acho que nunca tivemos alocação patrimonial relevante dos brasileiros, do ponto de vista previdenciário, em ações, né? A previdência do brasileiro era CDI, né? Um negócio meio bizarro, se você parar para pensar no mundo, não faz sentido, né? Uma pessoa, inclusive uma pessoa de classe média nos Estados Unidos ou em qualquer país um pouco mais desenvolvido, tem boa parte do patrimônio, ou uma parte não desprezível em empresas. No Brasil isso não existia, acho que a gente vai construir isso aqui junto, né? Essa história. E a gente está muito otimista com o que vai acontecer com a alocação em ações no Brasil do ponto de vista previdenciário, que hoje é muito pouquinho. E essa jornada com o investidor de varejo, que até ontem estava acostumado com CDI e não está acostumado com volatilidade, com oscilação de preço, a gente está nessa fase de transição onde o brasileiro vai ter que começar a entender que, primeiro, o Brasil não quebra. Eu sei que as pessoas não acreditam, mas, né, pode anotar, me cobra daqui 40 anos, o Brasil não quebra, né? A gente tenta, mas não consegue quebrar. E toda vez que você tem aquela sensação de que agora quebra, tem uns velhinhos na bolsa que aproveitam para rapar tudo de todo mundo e ganham dinheiro de novo, né? Enquanto as pessoas que acham que o Brasil vai quebrar, entregam seus ativos a preço de banana. Então, até as pessoas começarem a se acostumar com isso, vai um tempo e a gente tenta fazer esse processo de aprendizado, de aprendizagem, acelerar, né? Porque é muito doloroso você ter que incorrer em todos os erros para depois aprender. É melhor tentar aprender alguma coisa com o erro dos outros, né? Mas algumas pessoas estão aprendendo, outras não tem jeito. Mas acho que é uma introdução aí, já dá para conversar. Olha, já foi quase a resposta na pergunta aqui, mas vamos embora. É que assim, quando as pessoas começarem a aprender o que é uma ação em si, como eu falei, até no último podcast que a gente gravou, a vontade é pegar o podcast inteiro, o novo cliente chega lá, ó, escuta esse podcast aqui com o Breda e vai explicar tudo o que acontece no mercado financeiro de maneira fácil e simples, e a gente vai começar a aplicar então assim. Você tem que entender que é sócio da empresa, que a maneira de trabalhar, de receber alguma coisa da empresa, você tem que trabalhar. Então, se aprender o fundamento, fica um pouco mais fácil de tu imaginar como é que é o longo prazo, como é que não é. O pessoal fica entusiasmado. Esse oba-oba, quando todo mundo falando, acaba esse entusiasmo no mercado, causa esse ciclo. Depois falam que é bolha, que bolsa é roleta russa, que não sei o quê, mas acaba não tendo esse conhecimento. Tanto que essas lives, os podcasts que participa, que a gente faz essa ideia, é educação financeira. Eu acho que todo mundo vai ficar mais tranquilo sabendo o que está fazendo, sabendo que, pô, sofre isso, vão olhar lá para frente, uma janela maior. Então, isso vai desenrolar muito bem hoje. A primeira pergunta que a gente quer fazer é assim, qual é a avaliação do Breda, do Luiz Alves, da Alaska Asset para o primeiro trimestre de 2020? Foi como esperado? Não foi? A gente tem tá remando, tá dando 2 passos para trás, quem sabe dar 3 para frente. Qual a visão de vocês quanto a esse cenário atual que a gente viveu agora de janeiro a março? Eu acho que assim, eu vou só puxar um pouco esse fio desde março do ano passado. Tem duas histórias que correm de forma paralela, e essas histórias, às vezes, elas são bastante diferentes por um tempo. Existe a história macro do Brasil, existe a história das empresas que a gente investe na Bolsa, né? Então, assim, se o Brasil for mal, significa que a Suzano, papel e celulose, vai mal? Não necessariamente. Aliás, pode ser até o contrário. Se o Brasil for mal, o real fica barato, o dólar sobe, ela, né, imprime dinheiro a rodo, né? A mesma coisa para a Vale, a mesma coisa para a Klabin, mesma coisa para a Braskem, eventualmente até para a Rumo, que pega grãos, né, do centro-oeste brasileiro e manda para a costa brasileira para exportação. Então, você já começa a ver que tem uma certa diferença entre o que acontece com o Brasil e o que acontece com as empresas. Com o Brasil, o que a gente está vendo é o seguinte, desde 2016, quando a gente bateu aquele fundo do poço, ali no final de 2015, aquelas prisões da Lava Jato,
as pedaladas fiscais que colocaram o Brasil assim no corner, né? Endividamento público lá em cima, desconfiança internacional gigante, o que fez com que mais uma vez, não era a primeira vez na história, a gente já fez isso sei lá quantas vezes, o que fez com que mais uma vez um governo precisasse fazer reformas, começou ali com o Temer, naquele momento a gente entendeu que era mais uma vez um ponto de virada na história do Brasil. A gente estava super amassado, as fábricas, indústrias com capacidade ociosa grande, confiança do investidor, confiança do consumidor baixíssima, ou seja, um cenário meio de terra arrasada. O que é cenário de terra arrasada no Brasil? É cenário de ativos baratos. Os ativos incorporam no preço todo aquele pessimismo, toda aquela desgraça que as pessoas estão vendo. E como o Brasil, depois de um cenário de terra arrasada, começa a fazer reformas para endireitar, né, toda a situação econômica, contas públicas e tal, a gente saiu dos Estados Unidos e compramos ações brasileiras. De 2016 até hoje, a gente teve uma recuperada boa da Bolsa em 2016, com o PIB caindo, 2017, 18, 19, PIB bem fraquinho, com algumas reformas boas, ali em 16, 17, muita volatilidade em 2018, com o ano eleitoral, muita volatilidade em 2019, com bastante incompetência, vamos falar assim, do nosso governo aqui no Brasil e da retórica do Trump, uma retórica muito agressiva contra a China, deixou o mercado nervoso. 2020, Covid, bagunçou bastante o negócio. Então, a gente só você entrou no mar, só tomou caldo, só tomou pancada de onda, até agora você não pegou uma fase mais calma. Mas essa fase calma, ela vem. Pode ser que seja 2021, 2022, a gente pegue uma sequência de anos um pouco mais tranquilos. Na primeira baixada que essas ondas, essas pancadas derem, no primeiro alívio que tiver, o Brasil ele volta a crescer com uma certa força. Por quê? O Brasil ele virou uma mola comprimida para baixo, louco para crescer. Por quê? Porque a única coisa que dá para você fazer, contratar outra pessoa, não dá para você mais demitir. As pessoas já demitiram, né? As pessoas já estão demitidas em casa, as pessoas já estão desempregadas, as fábricas já estão vazias. Então, o próximo passo ou você não faz nada, continua trabalhando com capacidade ali bem enxuta, ou você contrata. Só que a gente está ligado ao resto do mundo, a gente não é um país, né, num outro sistema solar e apartado do resto do mundo. Não, o mundo come o que a gente produz, né? O mundo come comida que a gente planta no Mato Grosso, o mundo constrói prédio com o ferro da Vale, então a gente está conectado com o resto do mundo. E 2021, óbvio que é uma volta da pancada do Covid, mas estimativas que 2021 acho que vai ser o maior crescimento do PIB do mundo dos últimos 60 anos. Então, isso é uma recuperação bem forte. Obviamente, isso puxa o Brasil. Quando o mundo começa a puxar o Brasil, e o grande, não o único, mas o grande mecanismo de transmissão são as commodities, né? Então a soja, o milho, o minério, a celulose e agora até o petróleo, conforme essas empresas começam a ganhar muito dinheiro, e dá para você ver o que está acontecendo com o produtor rural brasileiro, na média os caras estão bem. Conforme esse pessoal vai fazendo dinheiro, dali a pouco venda de apartamento lá no Balneário Camboriú começa a despontar. Aí você começa a ver casa em condomínio, começa a subir de preço. Aí você começa a ver venda de maquinário, venda de caminhão, começa a subir. Venda de caminhão, de maquinário começa a subir. Essa empresa que estava mal começa a encher o caixa de dinheiro. Elas começam a encher o caixa de dinheiro, contrata mais uma meia dúzia de pessoas. Aquela pessoa que estava desempregada começa a trabalhar numa empresa que faz máquina para o agronegócio, aquela pessoa começa a ganhar salário, ela começa a pagar o que devia ali no banco. Ou seja, o negócio começa a ser puxado. Então, quando você olha o que o mundo está fazendo, puxando o crescimento e esse mecanismo de transmissão que é importante, que é a commodities,
Isso tira o Brasil do fundo do poço. A nossa base é muito baixa. Então, qualquer coisinha faz o Brasil crescer. Saiu 2 dados de emprego importantes aqui no Brasil, saiu janeiro e fevereiro, e o famoso CAGED, e veio quase que o dobro do esperado pelos economistas. Veio 100 mil, 150 mil empregos a mais do que o esperado. Por que está vindo isso? É méritos do governo? Não tem mérito nenhum do governo. É méritos do Paulo Guedes? Não. O grande mérito mesmo é a base baixa. Tem um investidor americano, o David Tepper, que é do hedge fund que chama Appaloosa. Ele fala o seguinte: o melhor remédio para consertar os preços baixos são os preços baixos. O que vai fazer os preços subir é o próprio fato de estar baixo. E ele fala que o remédio para resolver preço alto é preço alto. O próprio preço alto causa queda no preço. Ou seja, se as coisas estiverem caras para caramba, ninguém compra, aquilo cai de preço. Então, assim, a base do Brasil é tão baixa, a gente está tão mal, assim, em termos de utilização da capacidade, confiança, preço dos ativos, que qualquer melhorazinha, a gente tem bastante para andar. Só que essa melhorazinha, ela pode ser uma simples não piora. Só o fato de você não ter um fato negativo novo, ou traduzindo um pouco mais para as pessoas, se ninguém abrir a boca em Brasília, as coisas já andam. Basicamente isso. Então, assim, como aparentemente, falo tudo aparentemente, porque a gente não consegue enxergar, na verdade, 2, 3 meses para frente, a gente já não vira um chute, né? Mas aparentemente, como o ritmo de vacinação está começando a acelerar, como, né, a gente tem visto até o próprio número de pessoas com Covid já é bem forte, tem muita gente que vacinou naturalmente, né, porque pegou o vírus, né, tá aí, o IgG está lá em cima, né, então se você pega as pessoas com IgG alto e a vacinação, provavelmente vai fazer com que nos próximos meses, eu acho que não é muito não, 1 ou 2 meses, o ritmo de internação começa a cair, né? E essa preocupação que tem segurado a gente um pouco mais com a doença, com as internações, o que provoca lockdowns e quarentenas, isso começa a sair um pouco do nosso dia a dia, né? A gente começa a soltar um pouco mais aí o comércio, começa a soltar um pouco mais a atividade econômica, e aí pela base baixa que a gente está, dados os estragos desde 2014, desde 2015, a gente tem um período de fácil crescimento, sem necessidade de investir, sem necessidade de colocar muito capex na economia. Simplesmente você rampar a produção, simplesmente você ocupar a capacidade ociosa. Então, as empresas começam a aumentar o faturamento, o PIB começa a crescer. Então, assim, o cenário pós-vacinação, ele está muito em ordem para a recuperação econômica. É óbvio que o Brasil vai precisar continuar endereçando reformas tributária, administrativa, mas não tem novidade nenhuma nisso, porque desde que eu me entendo por gente, o Brasil precisa fazer reformas, né? E de tempos em tempos a gente faz alguma, empurra outras com a barriga, né? Então, eu não vou me preocupar com isso, porque acho que de vez em quando a gente engata um ano muito bom, faz várias de uma vez, né? Igual 2016, e às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, e a gente não consegue implementar. 2019 a gente fez uma forte da Previdência e depois deu uma empacada, né? O pessoal ali, um cara do Congresso não bateu ali muito santo com o cara da presidência, aí a reforma não acontece, mas você troca o cara do Congresso, e aí a coisa funciona de novo, e se com esse presidente não funcionar, troca de novo, e vai o outro, funciona, tanto faz. Então, assim, o Brasil tem uma sequência de recuperação econômica mais fácil, no nosso ponto de vista, do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está tão bem há tanto tempo que, obviamente, depois que ele completa a recuperação em V do PIB perdido em 2020, ele volta a ficar com a capacidade no talo, né? Ele está na tampa. Para ele crescer mais é muito difícil. O Brasil, ao contrário.
Então, assim, quando a gente olha os resultados das empresas, desde mais ou menos o terceiro trimestre do ano passado, a gente tem visto recuperação consistente, praticamente generalizada. Mas, em algumas empresas, em especial, né, a recuperação está mais forte. Então, dá para destacar algumas. Então, Localiza, muito forte, locação de veículos está muito forte. E-commerce, né, Magalu está forte para caramba. A Vale nem se fala, né? O preço do minério está um espetáculo. Até ontem aí o pessoal estava apavorado com o preço do petróleo, que o contrato futuro, preço invertido, negativo, olha o que está acontecendo com o petróleo, está recuperando, muito bom para a Petrobras. Então, para as empresas listadas em bolsa, tirando uma ou outra que está sofrendo ainda por lockdowns, como shopping, lojas tipo a Renner e tal, as outras já estão com nível de faturamento, geração de caixa, talvez próximo do máximo que já tiveram na vida, né? Mesmo com a economia mal, porque aí a história começa a divergir. Empresa listada em bolsa não é necessariamente a média da economia. Aliás, assim, muitas vezes é bem diferente da média. Então, cenários pós-caos, pós-apocalipses, vamos falar assim, as empresas de bolsa nadam de braçada, né? Porque a economia, de forma geral, está com a concorrência machucada ou morta. A empresa da bolsa está viva, porque ela é grande, ela tem estrutura, ela tem acesso a capital, e ela aproveita uma janela de concorrência muito baixa para ganhar muito mercado, ganha muito market share em cima das outras, e a gente está nesse cenário. Então, quando você olha, eu vejo aqui em São Paulo, aqui no bairro onde eu estou, restaurante que fazia, sei lá, quase 8 anos que eu ia direto ali nesses restaurantes de quilo, né, que o pessoal acha que a gente o pessoal aqui do mercado financeiro só come em lugar chique, come nada, né? Come, se pagar mais do que R$ 35, já começa a ficar caro. Então a gente vê lugar que fazia, sei lá, 8 anos, 7 anos que funcionava, quebrou. Então, assim, a crise é cruel para o pequenininho, cruel. Isso está acontecendo. Então, quem lê o jornal, ou quem anda na rua e vê, né, um negócio fechando, o outro, ele entra quase que numa depressão. Porque ele acha, meu, isso aqui é cenário de guerra, vai acabar tudo, né, vou morrer e tal. Mas se você olha o que está acontecendo com o balanço da Suzano, o que está acontecendo com a geração de caixa da Rumo, é outra realidade, né? Então, assim, tem que saber diferenciar um pouco. Quando a gente olha o resultado do primeiro trimestre, não, o resultado ainda não foi divulgado, mas o que a gente está vendo, mais ou menos, no primeiro trimestre de 2021, é uma recuperação consistente versus o ano passado. E tem empresas que já têm uma boa noção do que vai faturar em 2021. Então, tem empresas que não sabem. Magazine tem que vender produto todo dia. Mas empresas que fecham contratos para o ano já tem uma boa previsibilidade do que vai acontecer. Então, safra agrícola tem muita coisa que está contratada, empresas do setor educacional, você já vendeu sistemas de ensino para o ano inteiro. E quando você olha tudo que está acontecendo, grande chance de 2021 ser um crescimento realmente robusto em relação a 2020. Legal, Breda. Aqui é Jean falando. Quero fazer uma pergunta para você. Até antes de fazer, eu quero só reforçar uma informação aqui, né? Todo participante que quiser fazer uma pergunta pode direcionar a pergunta aqui pelo chat, que a gente já passa para o Breda, tá? A gente, inclusive, já tem algumas perguntas aqui, tá, Breda? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta e vou misturar com a pergunta feita aqui pelo participante Ronaldo, que até você já falou um pouco disso, né? Ele perguntou aqui qual seria a tua perspectiva para 2021 e também 2022. Acho que foi uma coisa que você não falou muito, né? Mas acho que tem uma relação com essa questão do pós-vacinação, né? Quais seriam as opções de investimento, ou seja, os setores ou segmentos que você acredita que vão despontar pós-vacinação, e também que tipo de informação que você considera
ao analisar uma empresa para poder chegar à conclusão de que ela é um bom ou um péssimo investimento? Tentei fazer três Tá. perguntas numa só para tentar facilitar aí a resposta para ti. Eu vou começar pela última parte da pergunta. A coisa mais importante numa empresa são as pessoas que tocam a empresa. É o mais básico, né? Às vezes as pessoas acham, é a margem, é o ROIC. Não, é as pessoas, né? Então, tudo que acontece dentro de uma companhia são decisões de pessoas, de executivos, tomando risco, investindo mais numa área do que na outra. Então, todas as empresas que a gente investe, a primeira coisa que acontece é a gente se convencer de que aquelas pessoas são competentes. Competente implica em domínio da técnica e não vai me roubar. Começa aí, então, assim, né? Então, não vai me roubar e tem domínio do setor, domínio da técnica. Então, essa é a primeira coisa. Se tivesse que olhar só uma coisa, é isso. É óbvio que a gente não faz só isso. Mas se fosse falar assim, só investe em empresas de pessoas muito competentes e com uma idoneidade, né, muito boa. Se você fizer isso consistentemente, eu acho que é razoável. Mas, que a gente faz além disso? A gente vai fazer conta para saber se tem dentro desse cenário das empresas com pessoas competentes e com domínio da técnica, né, líderes setoriais e tal, se tem coisa mais barata que outras, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Outra coisa é assim, quando a gente fala o que a gente espera para o ano de 2021, 2022, ele é uma brincadeira que a gente faz, na verdade, né? Porque, sei lá, se a China mandar uma bomba em Washington amanhã, acabou tudo, né? Acabou todo o cenário. Você acha que vai acontecer, vai dar tudo errado, né? Ou se você está em janeiro de 2020 e fala, nossa, o ano vai ser maravilhoso. Aí você tomou um pau, né, em março, em janeiro, por causa de Covid. Ou seja, o cenário, matematicamente falando, de verdade, é uma grande falácia. É uma brincadeira entre as pessoas de tentar adivinhar o que vai acontecer no curto prazo para poder se cercar de segurança emocional para poder investir, porque a gente não sabe o que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, né, em 2021, 2022. O que a gente sabe é que e aí já começa a fraude intelectual, né? Se não tiver nenhum Black Swan, é uma fraude que eu estou fazendo, mas se não tiver nenhum Black Swan, o Brasil ele tem grandes chances de ter um crescimento econômico em 2021 e 2022 razoáveis. 3%, 3% nesse ano, 3% o ano que vem, né? O que isso se traduz para a Bolsa num resultado muito bom, não por causa dos 3%, mas porque é 3% em cima de uma base baixa, onde as empresas da Bolsa têm pouca concorrência. Então, assim, o nosso cenário base, que a gente, na verdade, não leva em consideração em nenhum modelo de empresa nosso, ele é um cenário base bom. Então, aí você fala, porra, mas então, né, meu, se o cenário é uma falácia, se é uma fraude intelectual você falar que se não acontecer nenhum Black Swan, e se você não coloca isso no seu modelo de empresa, o que você faz, né, para investir? Aí que entra o jogo nosso. A gente, para tentar descobrir o quanto que uma empresa vale, passado aquele primeiro filtro de achar empresas com pessoas boas, né? A gente imagina um fluxo de caixa muito longo para frente. Então, vou pegar um exemplo mais fácil para as pessoas entenderem. Como que a gente faz para saber quanto que a Vale vale? Qual que é o valor justo da Vale? Eu sei quanto que vai ser o preço do minério no futuro? Não tenho a menor ideia. Mas eu sei que não dá para ficar com uma média de 65, 60 dólares por muito tempo. Esse preço ele é razoavelmente baixo para o produtor marginal, e nesse nível de preço sai produção do mercado, falta minério, e o minério necessariamente volta a subir depois de um tempo.
Então, $65, vamos pegar assim um número, é um número que deixa a gente confortável em calcular um fluxo de caixa da Vale nos próximos 30 anos. Então, a gente pega mais ou menos, estou falando tudo aproximado, não é para pegar, né, a valor de face isso. Então, você pega 400 milhões de toneladas de minério de ferro, vezes $65, durante 30 anos, tira o custo de produção, paga imposto, despesa financeira, né, algum capital de giro, um capital de giro no meio do caminho, você tem um fluxo de caixa para os próximos 30 anos, 2021, 22, 23. Significa que vai ser isso todo ano? Certeza absoluta que não. Não vai ser. Não tenho nenhuma pretensão de acertar o fluxo de caixa da Vale. Aliás, é certeza absoluta que eu vou errar. Mas, baseado nesse fluxo de caixa, a gente calcula o que seria a taxa interna de retorno de um investimento onde a gente compra a Vale no preço atual da Bolsa e compara isso com esse fluxo de caixa teórico que a gente imagina para o futuro. Então, vamos imaginar que esteja dando 20% ao ano em dólares. Então, eu pago o preço atual e, baseado nesse fluxo de caixa teórico, que é conservador, na nossa opinião, a gente tem uma taxa interna de retorno de 20% ao ano em dólares. Para a gente está bom. Comparado com o CDI de 2,75, um CDI que vai para 5% ou 6% em reais, para a gente está show de bola, vamos comprar bastante Vale. O que vai acontecer se o minério for muito acima de $65? Provavelmente a Vale vai subir bem mais do que a gente imagina. O que vai acontecer se o ano que vem o minério cair para $40? A ação da Vale cai, mas o minério não vai se sustentar lá por muito tempo, porque o produtor marginal para de produzir, falta minério, o minério volta a subir de novo. Então você percebe que o que a gente faz para investir é imaginar um cenário ok, com um viés conservador para as empresas. Não tem nada a ver com 2021, não tem nada a ver com 2022. É um cenário longo para frente. Então, o que a gente acha que vai acontecer com 2021, 2022, eu continuaria achando mesmo se não fosse investidor. E eu posso achar uma coisa e a carteira está refletindo outra coisa. Então, por exemplo, o que a gente faz com o Magazine Luiza? Mesma coisa. A gente imagina um certo ganho de market share que ela vai continuar tendo dentro do setor de varejo. Então, a gente acha que ela vai ainda nadar de braçada versus a concorrência. Mesmo ela ganhando market share, a gente acha que o varejo também cresce, porque o varejo está machucado. A gente projeta isso muitos anos para frente e é certeza absoluta que a gente vai errar o que vai acontecer com a Magazine Luiza. Assim como a gente errou e a gente tem errado consistentemente faz 5 anos. Então, a Magazine Luiza ela tem entregado mais resultado do que a gente tem imaginado. Faz 5 anos que a gente erra. E olha que a gente é otimista com ela pra caramba, assim. A empresa continua surpreendendo a gente. Por causa daquele filtro inicial. Pô, os caras são competentes para burro, pelo amor de Deus. Isso é muito. Os caras são muito bons. Olhar o Fred, olhar o Fatala, olhar o Fabrício, a própria Luísa, os caras, né, dominam, né, o setor. Então, para finalizar a pergunta aí, a gente está otimista com 21 e 22 por conta da recuperação cíclica do Brasil, mas basta ter uma pancada forte lá fora, tudo isso vai para o saco e a gente vai ter que barrigar de novo o cenário otimista para frente. Mas estatisticamente, olhando probabilidades, olhando o que está acontecendo com as empresas, as coisas estão convergindo para esse cenário mesmo. Então, a gente está aí em mais de 10 companhias no conselho de administração ou fiscal, e a gente está vendo ali mesmo, no chão de fábrica, as coisas indo bem. Mas isso não define as empresas que a gente tem no portfólio. O que define as empresas que a gente tem no portfólio é o preço atual delas versus uma geração de caixa que a gente imagina para o futuro, mas é uma geração de caixa média, imaginando um cenário médio, né? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, BD, respondeu sim. Vamos fazer uma próxima pergunta aqui do Duda Coelho.
Juntando um pouquinho com um comentário, eu ganhei aquela promoção no Stock Pickers do livro do Mais Importante do Investidor, que tu fez o primeiro podcast. Faltou autografar ali, mas tudo bem, na próxima a gente pega o autógrafo no prefácio. Legal. E tô encaminhando a leitura dele, recebi há pouco tempo, e o Aldemar fala sobre ciclos de mercado. Até pergunto do Coelho se tu acredita nesse ciclo de commodities, se ele vai ser longo ou quanto tempo vai durar. Não sei se a pandemia, creio que não foi um fechamento de ciclo de mercado, foi uma interrupção, acho que foi só um caiu, levantou aqui, tipo, na piscina, tá raso. Mas como é que tu acredita que vai buscar esse ciclo? Vai acabar agora com o próximo ciclo de commodity? Vai continuar? Claro, é tudo meio que suposição, essas ideias, né? A gente não tem certeza de nada, mas qual a visão dessa questão? É ciclo, não é? Acho que vai demorar, não vai? Assim, normalmente um ciclo acaba quando está na boca do povo, né? Então, o Brasil virou investment grade, acabou, né, Brasil, né? O povão tá gostando do Brasil, então já acabou. E o ciclo começa quando o povo está rejeitando, né? Então, Brasil acabou, então o Brasil vai começar. Então, commodities, ele não está na boca do povo, né? Se você olhar aqui, mais ou menos, estou falando tudo grosseiramente, tem aí mais ou menos umas 40 empresas na fila para listarem na bolsa. Tenta ver quantas são de commodities. Acho que nenhuma. Nenhuma. Agora vai ver quantas são de tecnologia. Então, a tecnologia está na boca do povo, certo? Então, a gente acha que meio que acabou, né? Jeff Bezos até pediu chapéu, né? Já se aposentou, já deu, né? O cara recolheu as fichas. Não, brincando, não sei se não é por causa disso, mas é emblemático. Então, se a gente olhar a última década, foi a década da tecnologia, né? Então, você vê os cases que se formaram na última década, né? Os campeões da última década, Netflix, Amazon, Google, né? Tesla, qualquer coisa com um jeitão mais novo de inovação, de tecnologia, isso chega sempre um pouco atrasado no Brasil, mas chega também. Então, aqui teve aí as empresas de tecnologia que também estão nadando de braçada, mas acho que logo acaba um pouco a festa. Então, tem Mercado Livre, tem Magazine, tem Local Web, algumas coisas muito exageradas. Tem cases especiais que perduram por muito tempo. A gente acha que Magazine é uma dessas que vai perdurar, porque se você olhar aquela primeira leva de tecnologia nos Estados Unidos, um monte morreu, né? A Amazon estava lá no meio, a Amazon não morreu, né? Pelo contrário, se fortaleceu mais. Então, e se você voltar antes dessa última década, ou seja, a década que terminou lá em 2010, qual que eram os nomes que estavam na boca do povo? Commodity, né? Commodity teve de tudo. Teve empresa de commodity até do Ike Batista, né? O Ike deitou e rolou com commodities, né? MMX, OGX, tudo, até Gasto, virou Eneva depois. Aí você teve a Vale fazendo emissão de ações, a Vale tentou comprar a Extrata, você tinha empresas lá de Minas Gerais que estavam tentando listar na Bolsa, tinham tentativas de listagem. Eu lembro da Ferros, eu lembro da operação da J. Mendes com a Uzi Minas. Então, assim, o assunto era commodities. Alguém falava de tecnologia? Não, ninguém falava nada de tecnologia. Então, hoje, o pessoal fala de commodities muito pouco. Não tem nenhuma empresa nova, não tem nenhuma festa, não tem nada. Quando você olha o múltiplo das empresas de commodity, né, quantas vezes EBITDA, quantas vezes lucro, elas estão ainda bem baixinho, não está esticado, não está caro. Então, isso são indicativos de que esse setor não está com holofote, ninguém está olhando, não é um setor onde está captando dinheiro do povo. Captou dinheiro do povo, a festa vai acabar. Não está. E como essas empresas já faz 10 anos que estão mal, né? Não ganharam dinheiro, dívida alta, sofreram. Essas empresas, elas estão, na média, com estrutura de capital alavancada, estão machucadas, estão com histórico machucado, né? Então, está cheio de executivo nessas empresas que não ganharam dinheiro nos últimos anos, não teve bônus, né? Então, até essas empresas começarem a ter coragem para investir em aumento de capacidade, o que faz
o que causa uma sobreoferta e o que depois faz, né, e que por sua vez faz o preço cair, vai demorar, né? Ninguém tá ouvindo falar de aumento de capacidade absurdo no setor de commodities em geral. Óbvio que um assunto ou outro pode até ter. Então, quando a gente olha, não tem aumento de capacidade relevante. As empresas estão vindo de histórico de pobreza, portanto, as pessoas querem ganhar dinheiro ali dentro, não querem ficar investindo, eles querem bônus, quer dividendo, o investidor quer dividendo, o executivo quer bônus, ninguém quer, os donos querem pagar dívida, ninguém está falando de capex. Como não vai ter aumento de oferta significativo e como o mundo está voltando a crescer, a combinação disso é positivo para preço, porque você vai ter aumento de demanda e não vai ter aumento de oferta. Então, assim, cenário base nosso, embora, aí eu gosto de reforçar isso, embora não esteja nos nossos modelos, não está no nosso modelo. A gente não, o modelo nosso de Petrobras, a gente não faz o petróleo para $100, a gente deixa em $60. O preço do minério, no nosso modelo de Vale, ele cai e não sobe, embora a gente esteja otimista com o commodity. Então, o meu modelo é uma coisa, o achismo de mercado é outro. A gente acha que o cenário de commodities é positivo porque não tem aumento de oferta e vai ter aumento de demanda. Mas o mais bacana dessa história, para a gente, não é tanto a opinião sobre a commodity em si, mas é a opinião que a gente tem em relação aos ativos que produzem commodities. Eles estão baratos, que até pouco tempo atrás o assunto era fora do Brasil, empresa de tecnologia, e aqui dentro do Brasil passou a ser tecnologia. Então, eu lembro a época onde o que se falava no mundo era Exxon, Chevron, Freeport, BHP, Rio Tinto, Fortescue, Mittal. Ninguém fala mais. Mas vão voltar a falar, em algum momento vão voltar a falar de novo. Porque o mundo não fica muito tempo sem comer, construir, né? Então, metal, aço, ferro, não fica muito tempo sem materiais básicos, isso aí ele vai acabar voltando de um jeito ou de outro, seja porque o mundo começa a crescer de novo, ou porque as empresas produtoras de commodities tiram o pé da produção. Por acaso, eu acho que tem os dois acontecendo. O mundo volta a crescer e ninguém está acelerando com força a produção, não. Então, isso é pressão positiva no preço das commodities. Só que, assim, eu não estou falando o que eu acho que vai acontecer. Está na nossa cara. De janeiro do ano passado para janeiro desse ano, quanto que subiu a placa de aço? O aço plano? 100%. Quanto que subiu o aço longo? 80%. Quanto que subiu o minério? Era $50, está 150, 160? Não precisa nem adivinhar, é só olhar o que está acontecendo. O que está no nosso radar que vai fazer com que o preço dessas commodities comece a cair? Nada. Pelo contrário, acho que vai intensificar o que já está acontecendo. Então, a gente está otimista com commodities, embora nem precise disso para justificar a compra de empresas do setor. A gente acha que nem precisa disso. Legal, Breda. Tem mais uma pergunta aqui feita pelo senhor Newton Carpes, com o endividamento ocorrido e que continua acontecendo para enfrentar aí os impactos da Covid. Qual seria a tua visão disso nos anos de 2021 e 2022? Acho que até 2021 tu falou um pouco agora, né, Breda? Mas, sim, se puder englobar também 2022. Aí eu vou responder, mas vou fazer uma provocação ontem. Como que você coloca o endividamento público do Brasil no modelo de Klabin para decidir comprar ou vender a Klabin, a empresa que tem celulose, faz embalagem, exporta, faz craftliner e tal. Como é que você faz? Não tem, né? Como é que você, eu vou pegar o endividamento público, eu vou enfiar na Klabin aqui no modelo para ver, e aí? Ou como que você pega a dívida pública brasileira e você coloca nos vagões da Rumo?
para ver se investe na ferrovia, na empresa que opera, né, um sistema logístico ferroviário no Brasil, está adiantando o pagamento de outorgas, né, para querendo investir mais. Como que você considera isso na Cosan, que é a holding da antiga Comgás Compás, que tem a Raízen, né, tem a Rumo, e tem aí, sei lá, 20, 30 bi para investir no Brasil nos próximos 10 anos. Como que você combina esse endividamento público com a Rumo, a Klabin ou a Suzano? Ou qual que é o impacto do endividamento público no crescimento do e-commerce no Brasil? E como que a Magazine Luiza vai navegar o varejo no Brasil, o e-commerce, o banco digital ou serviços digitais bancários, financeiros que ela está desenvolvendo? Como que você combina uma coisa com a outra? Aí você começa a entender o porquê que o Luiz Alves nem perde tempo com isso. Ele nunca olhou o endividamento público do Brasil para investir em ações. Nunca. Se eu perguntar para o Luiz assim, então, o que o senhor acha do endividamento público brasileiro? Eu sei que ele vai me responder. Ele falou assim, olha, eu não acho nada, e por que você está me perguntando isso? Né? O que você quer fazer com isso? Não entendi. Você vai ajudar você a comprar mais valide ou né? Só para entender a utilidade da sua pergunta. Ele vai me fazer essa provocação. Mas eu vou tirar o chapéu de investidor, porque isso não serve nada para investir em empresa, isso não serve de nada. Aí eu vou colocar o chapéu de um pretenso analista macroeconômico formado em engenharia naval, tá? Então vocês me perdoem aí. Mas assim, dívida pública do Brasil vai ser paga? Nunca. Nunca. A dívida pública de um país é um esquema Ponzi. Nunca vai ser pago. A única coisa que pode acontecer é ser pedalado. Pedalado é o seguinte: eu pego o dinheiro do Jean para pagar uma dívida que eu tomei lá atrás para fazer alguma outra coisa. Então a gente vai pedalando, né? Só que em algum momento o Jean fala: não vou comprar título público mais. Não vou, não. Esse país está muito esquisito. Não vou de jeito nenhum. Aí o juro embutido nos títulos públicos começa a subir, né? Então o Brasil começa a encarecer, começa a ficar caro para o Brasil fazer a rolagem desse esquema Ponzi aí, dessa pedalada na dívida pública, porque o Jean está desconfiando que esse governo aí só tem maluco e não vou dar dinheiro mais, não vou colocar, eu vou receber os juros da minha NTNB e vou colocar na bolsa, eu vou mandar para os Estados Unidos, não vou financiar mais o governo brasileiro. Quando o governo brasileiro começa a ver que o pessoal não quer mais financiar o governo, o que o governo faz na história? Tem duas opções. Ou ele dá um jeito de ganhar de novo a confiança do Jean, ou ele faz igual a Argentina, né? Eu não vou pagar dinheiro nenhum e vou dar calote a cada 6, 7 anos, dar um calote na turma. Olhando o histórico brasileiro e a nossa formação cultural, a nossa filosofia, né, de tocar o país, tal, esse negócio de sair dando calote em todo mundo não faz muito parte do nosso mundo, né? Não é muito a realidade brasileira. Então, o Brasil, o que a gente faz? A hora que um monte de gente começar a pressionar o governo via o não querer refinanciar mais a dívida pública, ou seja, começa a encarecer, quando isso começa a acontecer, por alguma razão mágica, começa a acontecer algumas reformas no Brasil, cai governo, cai ministro, troca aqui, troca lá, até que em algum momento o Jean fala assim, não, agora sim, esse Temer aí é do cacete, agora eu dou dinheiro para o governo. Então aí acontece alguma coisa, que entra um político lá que faz o que tem que ser feito, né? Então, assim, eu não me preocupo com a dívida pública brasileira, a gente já teve situações muito piores, e a gente já teve que tomar decisões bem mais corajosas no passado. Eu acho que perto do que a gente tem que fazer, a gente já fez coisa pior com gente pior no governo. Então, não acho que é muito difícil, não. Então, mas esses são os meus 5 minutos que eu perco com dívida pública brasileira, tá? Primeiro, porque não adianta você se preocupar, porque os caras vão resolver.
Segundo, não tem utilidade nenhuma para eu investir em empresas no Brasil, me preocupar com isso. Eu não consigo pôr na conta, eu não consigo saber o que vai acontecer, e dependendo de algumas empresas, elas até ganham mais dinheiro se as pessoas estiverem preocupadas com a dívida pública brasileira, principalmente as exportadoras, que faturam com dólar. Então, eu espero ter respondido, mas você vê que é um pouco diferente do cara que se preocupa muito mais com o macro e tal. Não, perfeito, Breda, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Renato Reis também, sócio nosso, na verdade, uma nossa temporada, é que essa 2020 aí deu uma inflada no número de CPFs na Bolsa brasileira, muita pessoa física entrando, o pessoal absorvendo ali, e a gente já conversou, já ouvi tu comentar isso em outra live, que isso é favorável, porque são mais pessoas procurando educação, procurando informação e realmente trazendo uma coisa séria para o mercado. Mas a pergunta que é, a tua visão com essa entrada desse CPF, os investidores estão com ideia a longo prazo, estão procurando mais aquela ideia do trade, aquele discurso que o pessoal vende, que promete milhões de rentabilidade e tudo mais. Então, essa preocupação, até um exemplo que tem, até uma pergunta de um cliente que mandou no WhatsApp aqui agora, sobre a questão do fundo BDR. Então, o BDR não se recuperou aí desde do Covid, mas tem uma estratégia, é a longo prazo, como já falou, teve a época da pancada, teve a época do BC, quem entrou lá atrás está com ganho ainda, então essa visão, como é que tu acha que o investidor está? Está saindo muito do BDR, não está? Você comentou que estava entrando agora 1 milhão por dia, mas se o brasileiro hoje tem visão realmente de longo prazo para essa parte de ações? Eu vou respondendo por partes. Falando dos fundos, o fundo que teve mais saída de investidor foi o institucional, que foi o que já praticamente se recuperou, porque eu acho que foi onde as pessoas tinham menos histórico de fundo, entraram com muita força no começo de 2020 e entraram já logo nos primeiros minutos já tomou 2-0 contra, já tomou um baita de um susto e a pessoa saiu assustada. O BDR foi o que mais sofreu na cota, o que ainda não recuperou, mas é o que menos sofreu do ponto de vista de cotistas ou CPFs, porque o fundo já tinha um histórico mais longo. Depois eu falo sobre a recuperação. Com relação aos CPFs na Bolsa, muita gente, não sei se foi o intuito também da pergunta, mas muita gente pergunta sobre a influência de mais pessoas entrando na Bolsa, a influência delas na Bolsa, como se isso pudesse estar inflando o preço das ações e tal. E a influência é zero, praticamente descartável, né? Porque você pega, qual que é o estoque médio dessas pessoas na Bolsa? Acho que se for 15 mil reais, acho que é muito, assim. Se tiver 1 milhão de pessoas, 15 mil reais é 15 bi. Isso é da metade do volume de um dia da Bolsa, né? Um cheque de um gringo gigante dá isso, né? Então, uma boleta gigante de um fundo gringo esteriliza, assim, 200, 300 mil pessoas. Então, assim, elas são realmente... Assim, para a Bolsa, elas são irrelevantes em conduzir a Bolsa para um lado para o outro. E mesmo que conseguisse fazer, o que eu não acredito, o que determina a Bolsa mesmo são as empresas, né? A Bolsa, ao longo do tempo, ela acompanha o lucro líquido das empresas. Então, a relação é o seguinte, não é o que as empresas vão interferir na vida da Bolsa, mas é a Bolsa, o que a Bolsa vai fazer na vida das pessoas. Então, a Bolsa que muda a visão das pessoas, é a Bolsa que vai mudar a conduta, o comportamento das pessoas. E quando você olha as pessoas, vai ter cara que vai entrar para perder tudo, não tem jeito, o cara não sossega até não perder tudo, que é a doença do jogador mesmo. Você estuda a psicologia do jogador, você vê o que acontece com aquele pessoal viciado em Las Vegas. O único alívio na vida do jogador viciado mesmo é perder tudo. É o único momento onde ele está aliviado. O cara vai sendo consumido pelo jogo até perder tudo, e aí ele fala, puta, agora ele está livre daquilo porque ele perdeu tudo. Então tem o cara que vai perder muito, tem cara que é o pé trocado, né? Não tem jeito, cara. Compra em cima, vem de baixo. Compra em cima, vem de baixo. Então ele demora um pouco mais, mas ele vai moer bastante do que ele tem. Tem gente que entra, fica quietinho, fica muito nervoso, né? Passa mal, não dorme direito, mas não faz muita
bobagem nos movimentos, mas passa mal pra caramba, acha que o Brasil vai acabar, você tem, manda o WhatsApp, liga para você, e agora? O Guedes vai cair mesmo? Ouvi falar que o Guedes vai cair, né? O cara tem aquela vida meio conturbada de investimento, e tem uma minoria que vai fazer direitinho, assim, sabe? Vai aprender cada vez mais, vai desenvolver, vai estudar. Então a bolsa ela vai interferir na vida das pessoas. O que eu acho que é legal disso tudo é que depois de bastante tempo exposto na bolsa, a gente vai criar um contingente de pessoas cada vez maior, um contingente cada vez mais interessado na vida empresarial do país, pessoas interessadas em negócio, empresa, as pessoas vão começar a entender um pouco que algumas medidas que saem de Brasília são boas para as empresas, algumas são ruins, elas vão ser mais responsáveis para cobrar, né, as pessoas que elas elegeram. Então, às vezes vai ter um discurso populista de um político anti-negócio, anti-empresa, que vai prejudicar a vida do país e ela vai já ligar uma coisa com a outra. Pô, mas se tiver isso, a empresa vai sofrer, se ela sofrer, eu vou perder dinheiro na bolsa, eu vou ter menos dividendo. Peraí, esse cara que ele está falando é pilantragem. Então a pessoa vai ficar um pouco mais esperta. Porque se tivesse todo mundo no CDI ganhando 20% ao ano com inflação de 5%, assim, legal, né? Porque 15% de juro real aí, mais ou menos, mas a pessoa vai ficando cada vez mais ignorante com relação à empresa, não precisa estudar nada, né? Porque o retorno real, sem risco, está acontecendo. Então, a gente está... a Bolsa, ela é um incentivador de estudo, né? A pessoa vai se preparando, óbvio que tem curso bom, curso ruim, tem livro bom, tem livro ruim, mas na média as pessoas vão aprender mais sobre negócios, sobre empresas. Então, assim, a Bolsa muda a filosofia das pessoas e as pessoas podem ajudar a mudar o país. Então, é uma mudança, o ciclo é ao contrário. Então, se você pega os Estados Unidos, tem 50% da população que investe na Bolsa, não tem como aparecer um Hugo Chávez lá, entendeu? As pessoas têm a vida patrimonial dependendo dos negócios, dependendo das empresas. Então, o Joe Biden pode falar os maiores absurdos possíveis na campanha para ganhar a eleição. Mas chegou ali, sentou ali na cadeira, o papo é outro, né? Ele vai ter que tocar a vida com jeitinho, né? Porque senão o sistema expele ele, né? Metade da população tem ações na bolsa. Não dá para você ficar, né, zoando, né, com a vida empresarial do país, assim, não tem como. Então acho que a bolsa vai ajudar a formar bastante pessoas no Brasil, cidadãos aí bons. Com relação ao BDR, o BDR ele tem uma estratégia muito importante que é o câmbio, né? Por quê? Porque no BDR a gente exprime ali, a gente usa o BDR com o nosso capital primordialmente, depois outras pessoas também, mas a gente usa o BDR para se aproveitar de todo o ciclo da Bolsa Brasileira em dólares que a gente tanto estuda e olha há bastante tempo. Quando a gente olha a Bolsa Brasileira em dólares, os ciclos de alta, elas são grandes, assim, são robustos. Então, se a gente olhar de 65 a 71, 29 vezes, de 83 a 86, 15 vezes, de 91 a 97, 34 vezes, de 2002 a 2008, 20 vezes, de 2016 até hoje, quantas vezes deu? Só duas vezes. Então a gente imagina, e dá para fazer isso várias contas, a gente imagina que tem bastante vezes pela frente aí. Só que a gente nunca sabe o quanto que vai vir pela valorização, quanto disso vai ser por causa da valorização do real e quanto disso vai ser por causa da valorização da bolsa em reais. O que a gente sabe é que em moeda forte a valorização é alta. Desde 2016 para cá, a gente vem observando uma desvalorização do real ou uma valorização do dólar por conta, primordialmente, do corte da taxa de juros no Brasil. Então, uma coisa é o Brasil com 14% de juros, outra coisa é na casa dos 2%. Como a gente imaginava que isso poderia acontecer,
e a gente queria estar posicionado na bolsa em dólares, a gente tinha a bolsa comprada, o dólar vendido, e para se proteger de uma possível corte, né, de um possível corte robusto da taxa de juros, a gente vendeu os juros também. A gente imaginava que podia cair para uns 6% os juros, quando estava 14%, foi para 2%. Então a gente ficou comprado em bolsa, vendido em dólar e vendido em juros. Os juros ia sendo cortado, ia dando dinheiro para o fundo, isso compensava o dólar que subia e a gente estava ganhando dinheiro com a bolsa, tudo certo. 2016, bastante porrada isso, 2017, 18, 19. O que aconteceu em 2020? Em 2020, os juros nos atrapalhou bastante. A gente não estava prevendo e nem imaginava que em 15 dias a gente poderia ter aqueles 6 circuit breakers que a gente teve em março de 2020, o que fez com que a bolsa caísse, tudo bem, faz parte. Dólar subir, tudo bem, é normal. Mas os juros deteriorar naquela magnitude, para a gente foi surpreendente, né? Se a gente soubesse que isso iria acontecer, não teríamos a posição que a gente tinha. Então, como os juros não nos protegeu tanto quanto ele vinha nos protegendo já fazia uns 4, 5 anos, a gente saiu dos juros, ficou uma perda permanente ali de uns 20% na cota, mais ou menos. Como os juros existia para nos proteger do dólar, a gente zerou o dólar também e ficamos só com a bolsa em reais, num primeiro momento. Mas quando os juros foi cortado lá no chão, já foi para casa dos 2%, e as transações correntes no Brasil viraram para o positivo, a gente sentiu segurança suficiente para voltar no dólar, né? Sem juros. Os juros estava para nos proteger de cortes substanciais na Selic, o que faria com que o dólar se desvalorizasse. O juros já tinha sido cortado, então já estava na mesa isso. Então não precisava dos juros. Então a gente voltou com a bolsa em dólares isso durou assim, esse vai e volta, zera, não zera, né? Tem mudança tática. Você fica 30 dias testando, vendo mercado, vendo liquidez e tal. Mais ou menos em abril se estabilizou, a gente ficou com a bolsa comprada, o dólar vendido. O que aconteceu de lá para cá? O dólar não recuperou ainda, né? O dólar começou 2020 a R$ 4. Então tem aí mais ou menos na cota do Black algo a recuperar caso o dólar volte para 4. Não sei quando é que vai voltar, não sei se vai voltar, mas caso volte, é uma contribuição importante para a cota do Black. Então tem isso para ser pago, que é a volta do dólar. A gente acha que vai voltar a cair. Tem algo que não vai ser pago com juros e custou em 2020, né? A gente zerou os juros em 2020, custou aí uns 20%. Então você já põe na conta aí 30 do dólar mais 20 dos juros, dá os 50, mais ou menos os 50 que foi a pancada de 2020. A carteira de ações terminou praticamente zerada, né? E o que a gente não fica carimbando recuperação, né? Você não precisa, vamos recuperar o prejuízo da Vale da seguinte forma, a gente nem pensa, a gente vai montando o portfólio e as coisas têm que andar naturalmente. Mas como liberou muito espaço de risco no BDR, o BDR tem um mandato amplo, vamos dizer assim, diferente dos outros fundos da casa, que é puramente ações, quando a gente saiu de juros, abriu espaço para a gente utilizar risco no fundo. A gente utilizou o espaço dos juros com opções de bolsa. Então, a gente tem opções de bolsa comprado que dá uma exposição mais do que 100% com calls de bolsa aí para os próximos 12 meses. Então, se essa bolsa recuperar razoavelmente nos próximos meses, o fundo tende a andar, não é certeza, tende a andar mais que a bolsa. Se nesse período o dólar também cair, isso dá uma turbinada boa também na recuperação. Então, assim, a carteira do BDR hoje não recuperou ainda, porque o dólar ainda não recuperou, tem uma conta a ser paga dos juros, que a gente acha que provavelmente vai ser paga com essas opções de bolsa, mas não sabemos. Mas nada disso também a gente fica levando em consideração, que temos que recuperar o ano de 2020 da seguinte forma ou tal. Porque se a gente pensasse assim,
a gente também não teria montado as carteiras que a gente montou ano a ano. A gente sempre monta o portfólio com o que a gente tem de melhor à disposição. A gente teria o portfólio atual hoje, mesmo se o fundo tivesse começado hoje. Se a cota 1 do Black fosse hoje, a gente teria o portfólio atual. Então, a gente não tem por causa de 2020. Então, quem entrou no fundo exclusivamente só em 2020 está com aquele gosto amargo na bolsa, porque com uma pancada forte, não recuperou ainda, e fica agoniado, né? Porque deu 12 meses e o fundo ainda não recuperou. Embora 12 meses para o fundo de ações, especialmente o BDR, ele é um prazo bem curtinho, né? Não é... Se 12 meses começa a ser uma eternidade para uma pessoa, é melhor não ter o fundo mesmo, de verdade, é melhor não ter, porque ele vai doer, né? Então, de 2013 a 2016, o fundo ficou 3 anos caindo. Isso doeu bastante para algumas pessoas lá. Por outro lado, em 2016, que a gente entrou perdendo 20%. Imagina só, você já tinha perdido fazia 3 anos, no dia 21 de janeiro de 2016, o fundo já estava 20% negativo, em 2016. Como que terminou o ano de 2016? O ano de 2016 terminou 130 positivo. Agora, imagina você sair do menos 20 e terminar no mais 130. É uma pancada forte. A gente sabia que ia subir isso? Não tínhamos a menor ideia que o fundo ia dar o retorno que deu em 2016. A gente não consegue saber quanto o fundo vai andar, mas a gente sabia que o que a gente tinha era muito barato. Quando a gente olha o portfólio atual de empresas, a gente acha o portfólio bem posicionado, de empresas bem baratas. O câmbio no Brasil, a gente acha que esse dólar está fora da realidade. Assim, as empresas brasileiras estão extremamente competitivas por causa do real barato. A nossa balança comercial está muito forte por causa do real barato. As pessoas estão indo tirar férias em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, não estão indo mais para Miami, né? Por causa do dólar. Então, assim, eventualmente você vai ter que voltar para um patamar mais abaixo o câmbio para ficar um pouco mais equilibrado. Então, a gente acha que tem bastante para ganhar no dólar. Para cada 1% no dólar, para cada 1% que o dólar cair, é 1% mais ou menos na cota do Black. Se o câmbio for para 7%, se for para R$7, o Black vai sofrer de novo, né? Se a gente não zerar isso por alguma razão, mas fundamentalmente, que é o que embasa a nossa decisão, a gente já acha o câmbio já extremamente barato no Brasil, a gente acha o real barato, ou o dólar muito caro a 5,50, então daqui para cima dificilmente a gente zera. Então o BDR, ele é a bolsa, que a gente acha que tem bastante para andar, ele é opções de bolsa, e é dólar vendido. Então, é isso que vai definir o que vai acontecer com o BDR. Minha recomendação para as pessoas, especialmente o BDR, estende o seu prazo de análise, Se começar a olhar prazos curtos, sei, 12 meses, 24 meses, não vai aguentar a jornada é muito volátil. Se a pessoa quer olhar esse prazo, né, esse horizonte de investimento e quer sempre ficar olhando o Ibovespa como um balizador, eu não recomendo o BDR. Recomendo os previdências ou institucional, né, que vai ser uma jornada mais tranquila e não vai descolar tanto do Ibovespa assim. Então, mas a pessoa vai acabar concluindo isso sozinha, não preciso nem avisar. Bom, Breda, a conversa contigo é sempre muito boa, proveitosa, o tempo chega a passar até mais rápido aqui, inclusive já passamos a nossa 1 hora e já estamos nos aproximando das 8 horas da noite. A gente já tem até outras perguntas ali no chat, mas infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas, né? Então, eu quero já aproveitar nesse momento de encerramento, agradecer mais uma vez aí, Breda, pela tua disponibilidade, sempre, né, acessível aqui para o pessoal da Siglo para bater esse papo aqui com os nossos clientes. Então, te agradeço aí, espero que um próximo encontro aí com o Breda possa ser, quem sabe, presencial aqui em Florianópolis, a gente fazer um evento como a gente fez em 2019. Então, até queria pedir para que tu desse as últimas
considerações aí para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui. Primeiro, gostaria de agradecer aí a abertura que vocês sempre me dão. É sempre muito gentil comigo, com a Alaska, e conte conosco. Para as pessoas, assim, o que eu gostaria de falar para elas é o seguinte: o mundo criou muita riqueza depois que a gente inventou esse negocinho que chama empresa. Até quando não existia empresa, quem era rico eram os monarcas, né? Senhores feudais aí, alguns piratas que saqueavam aí, né, riqueza dos outros, e um ou outro amigo do rei, né? Quando a gente começou a ter liberdade econômica, quando começou a chegar essa filosofia um pouco mais de defesa da conduta individual das pessoas, do livre-arbítrio, né? Das pessoas poderem se organizar livremente para poder trocar produtos, trocar horas de trabalho uma com as outras, ali no século XIX, 1800 e alguma coisa, principalmente, surgiu as companhias, as empresas, os CNPJs, né, no Brasil. E aí a qualidade de vida no mundo explodiu, riqueza no mundo começou a ser criada. Eu sei que tem gente que acha que riqueza no mundo não é criada, nas escolas é ensinado isso, mas em riqueza você cria, né? E o melhor ambiente para se criar riqueza é dentro das empresas. O governo, ele não dá para as pessoas mais do que o governo já retirou delas. O governo arranca coisas das pessoas, fica com uma gorda comissão, você não sabe para onde vai, mas fica com eles, e te devolve uma esmola. Então o governo não cria riqueza nenhuma. Quem cria riqueza é a empresa. Se você quiser participar desse mundo que empresarial e que criou muita riqueza no planeta, um veículo muito bom para isso é a Bolsa. Para você não ter que montar a sua própria empresa, o que é difícil também, não, você pode querer fazer isso, não tem problema nenhum. Você pode ir de garupa, né? Você pode ir de passageiro, né? De sócio minoritário, que é o que a gente é na Alaska, né? Também. Junto com empresários espetaculares. Se você pega o que aconteceu com a vida da Magazine, o que aconteceu com a Cosan não era nada, né, 10 anos atrás, e o que ela tinha, o governo passado moeu, né, que era destruiu as usinas de açúcar, tudo. Mas a competência do Rubens Ometo e daquele time é tão forte que olha o que está acontecendo com o Grupo Cosan, né? Então, quando você olha as empresas com pessoas competentes, elas criam muito valor ao longo do tempo. E um jeito de você participar disso é de você ser sócio das empresas, você comprar as ações, você reinvestir os dividendos, sempre com uma visão de 5, 6, 7, 10 anos, procurando não fazer tanta bobagem. O que é fazer bobagem? Se empolgar demais, achar que tudo vai ser uma maravilha e compra tudo, ou achar que tudo vai ser uma desgraça, tudo caiu de preço e você vende tudo com medo e vai ficar tremendo embaixo da cama. Então, isso é fazer bobagem. Se você tiver frieza para entender que as empresas perduram e que elas são seres vivos que se adaptam ao ambiente e que no momento de dificuldade onde elas se superam e ainda te dão a oportunidade de você comprar ainda mais ações mais baratas, se você começar a entender isso, é muito provável que ao longo das décadas você acelere muito o seu ganho patrimonial e seus filhos aí vão te agradecer muito. Então, aproveitem para estudar o mercado acionário, aproveitem para estudar as empresas, está tudo à disposição, está tudo de graça, você acessa o relatório delas na internet, você escuta a conferência de resultados de graça, você consegue estudar o currículo daquelas pessoas de graças, né? Está tudo ali à disposição, ler livros, tem livros aí, R$29,90, R$30, R$50, você compra um livro bom pra caramba. Aproveite seu tempo, às vezes ali, que seria gasto numa bobagem, né? Vendo alguma coisa que não te agrega nada, para estudar empresas e participa desse mercado que vale a pena. Tem sido muito bom para mim, tem sido muito bom para o Luiz Alves, tem sido muito bom para as pessoas que eu admiro investir em empresas. Eu acho que dá para ser bom para muito mais pessoas. Obrigado aí.
Maravilha, Breder. Mais uma vez agradeço aí a tua participação e também a participação aí de todos os clientes que estiveram junto aí com a gente aí nessa conversa boa aí. Tá bom? Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.